Olá, esse é o quarto de uma sequência de vídeos sobre a RDC 216. E se você chegou até aqui, significa que você está gostando do conteúdo. Então já vou te pedir para que você curta, comente, compartilhe e se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre matérias-primas, ingredientes e embalagens. A RDC 216, ela fala o seguinte: no item 4.7.1, ela fala que os estabelecimentos alimentícios, eles devem estabelecer critérios para avaliar e selecionar os seus fornecedores. E que critérios são esses? Vai depender muito da empresa, o que ela vai avaliar, como ela vai validar esses fornecedores. E aí cabe ao consultor de alimentos propor no seu orçamento, na sua proposta de consultoria, incluir essa etapa de validação de fornecedores. E como essa validação é feita? Geralmente através de visitas. Então, o que vai ser verificado nas visitas? Se esse estabelecimento ele possui alvará sanitário, se os colaboradores dessa empresa cumprem as boas práticas, as condições higiênicas do transporte, as condições higiênicas do entregador desses produtos. Então, todos esses critérios aí são analisados na hora de selecionar e validar esses fornecedores. Além disso, ela especifica aí condições da área de recepção dessa matéria-prima. E o que ela fala? Que preferencialmente um local que esteja, que tenha um abrigo, para que não leve chuva, incidência de sol constante, então uma área ventilada, uma área higienizada, que também facilite a higienização após o recebimento de algumas mercadorias, que o colaborador que vai receber essas mercadorias, ele precisa estar capacitado em boas práticas, ele precisa saber o que ele vai avaliar de acordo com cada produto. A gente sabe que cada produto tem a sua especificação, e tem aí as orientações para o que precisa ser avaliado no momento da entrega. Então, o colaborador que é responsável pela área de recebimento, ele deve ser capacitado em relação às boas práticas e especificamente as condições de recebimento do produto. Além disso, é aconselhável que haja uma planilha de controle de recebimento desses produtos, onde o colaborador ele vai colocar algumas informações como o nome do produto, o lote, as condições, as condições físicas da embalagem, se existiu alguma avaria, as condições do transporte que entregou esse produto, as condições do entregador, então tudo isso é avaliado. A temperatura de recebimento, principalmente naqueles gêneros perecíveis, então se é um alimento refrigerado, avaliar aí a temperatura que ele chegou ao local, se é um alimento congelado, avaliar também se ele encontra-se congelado, se o transporte é refrigerado. Então, tudo isso vai influenciar aí nas características e condições desse alimento que está sendo recebido. Além disso, eles colocaram aqui umas outras especificações que no caso de alimentos que no momento da recepção ele seja por algum motivo recusado, seja porque ele já chegou com o prazo de validade vencido ou porque existiu alguma avaria na embalagem que comprometesse a qualidade e segurança desse alimento, então se ele for rejeitado no recebimento, ele deve ser imediatamente devolvido. E na impossibilidade de ser imediatamente devolvido, ele precisa ser identificado e armazenado em um local separado dos demais alimentos que estão aptos ao consumo. Então, como seria essa identificação? Faz uma folhinha mesmo, para colocar ali sobre o lote, afixar sobre o lote, falando que o produto ele não está em condições de uso, que ele está separado e aguarda o recolhimento, aguarda o descarte, enfim, algo que deixe claro para qualquer pessoa que se aproximar desse lote, desse produto, que ele não está apto para o consumo e que ele vai ser descartado, vai ser devolvido, enfim. E aí, além disso, na planilha de recebimento deve existir aí um local onde o colaborador ele especifique qualquer não conformidade que ele tenha identificado no produto.
tá? Principalmente aquelas relacionadas à temperatura de recebimento. E aí eu aconselho também deixar disponível no local de recebimento, né, uma planilhazinha onde você consultor, vai especificar todas as orientações que o colaborador ele precisa avaliar no momento de receber determinados alimentos. Então, ele vai receber essas orientações por meio de treinamento, mas é aconselhável também que exista aí uma planilha, né? Aliás, um quadro, onde você especifique e oriente quais são as características que ele precisa avaliar em cada produto, principalmente os do gênero perecíveis. E aí também colocar uma tabela de temperatura de cada alimento, a depender se ele é refrigerado, se ele é congelado, né? Qual a temperatura máxima que esse colaborador ele pode receber em relação a um alimento refrigerado, em relação a um alimento congelado. E no item 4.7.6, ele vai falar sobre a parte de armazenamento desses alimentos. Tá? Então, precisa existir alguns critérios na hora de armazenar os alimentos. Lembrando que alimentos não devem ser armazenados no mesmo local onde sejam armazenados produtos de limpeza, tá? Precisa ser separado. E além disso, né, o alimento ele precisa ser armazenado de acordo com as suas características. Então, os alimentos que não são perecíveis, né, geralmente os cereais, eles devem ser armazenados em um ambiente bastante ventilado, em prateleiras ou em pallets, sempre respeitando a altura mínima de 30 centímetros do chão, né? Também evitar colocar os alimentos as prateleiras muito próximas da parede, porque isso também facilita o acesso de algumas pragas como roedores através da parede para o alimento. Além disso, alimentos que são refrigerados, eles devem ser recebidos e imediatamente encaminhados para o seu acondicionamento, né? Tanto os que são refrigerados como os que são congelados. Então, quando o colaborador ele recebe grande volume de produtos, de alimentos, né, dos diferentes tipos, ele deve dar preferência aos alimentos refrigerados para serem armazenados, depois os alimentos congelados e, por fim, aqueles alimentos que não necessitam nenhum tipo de cuidado na temperatura, tá? E aí, só lembrando que esses ambientes onde os alimentos eles são armazenados, eles precisam ser de fácil higienização, possuir um cronograma, uma rotina de higienização contínua e, além disso, as estantes e as prateleiras também devem ser de material que facilite a higienização. Bom, e aí a gente entra aqui no item 4.8, que fala sobre a preparação do alimento, né? Os cuidados que precisam ter durante a preparação do alimento. E o que a gente pode destacar aqui, né? Para que o colaborador ele seja devidamente capacitado para evitar o contato direto de alimentos crus com alimentos já prontos para o consumo, né? Os semi-preparados, porque aí você tem uma possível contaminação cruzada. Bom, além disso, o colaborador ele deve ser orientado a fazer constantemente a higienização das mãos, e de maneira adequada, principalmente quando ele muda de atividade, né? Entre uma atividade e outra precisa ser feita a higienização das mãos. Bom, os cuidados em relação às matérias-primas que fazem parte do grupo de gêneros perecíveis. Então, o colaborador ele deve se programar para que esse alimento, né, principalmente os alimentos congelados, eles sejam descongelados da forma adequada, né? Então, para isso precisa haver um planejamento. Se o colaborador ele vai utilizar um frango que está congelado, ele precisa um dia antes colocar esse frango para descongelar sob temperatura controlada, né? Sob a temperatura de refrigeração. Jamais colocar o frango no mesmo dia, né? Por pressa, por descuido, por falta de programação, colocar o frango para descongelar a temperatura ambiente ou colocar num banho ali com água. Enfim, existem as formas adequadas de descongelamento dos produtos. Uma delas é descongelar sob refrigeração, e aí precisa realmente de uma programação, né? Está
bem organizado, porque a depender do tamanho da peça, quanto maior a peça, mais tempo demora para descongelar. Então, o colaborador precisa se programar em relação a isso. Uma outra forma de descongelar os alimentos é aqueles alimentos que vão ser submetidos a cozimento. Então, você faz isso na própria panela, se possível, né? Porque vai depender muito do tipo de preparação. Pode também ser descongelado no micro-ondas, mas isso depende muito do alimento, das características desse alimento e do prato que vai ser elaborado com esse alimento. Nem sempre é possível. Por isso que o mais recomendável é fazer o descongelamento sob refrigeração. E para isso, mais uma vez, eu repito, precisa de estar bem programado. E foram descongelados. Se eles não foram utilizados em sua totalidade, né, eles não podem ser simplesmente recongelados. Eles precisam ser mantidos sob refrigeração para que seja utilizado o mais rápido possível, ou eles precisam sofrer aí algum tipo de modificação, né, algum tipo de processo nele, que seja um cozimento. Então, mesmo que o alimento, que a carne, ela não seja utilizada em sua totalidade, recomenda-se que você faça o cozimento ou que você asse essa carne e aí sim você vai poder refrigerar ou congelar. Mas nunca descongelar e recongelar, tá? Um outro cuidado que a RDC 216 trata é em relação ao ambiente de manipulação onde esses produtos eles vão ser manipulados. Então, esse ambiente ele deve ser previamente higienizado, né? E após também o término da atividade, ele deve ser novamente higienizado, principalmente se tratando de alimentos com uma grande carga de contaminantes, que geralmente são os produtos carnes e os pescados também. Bom, e quando você trabalha com um alimento que vai receber um tratamento térmico, né? Esse tratamento ele precisa ser feito de uma forma que você garanta que o centro geométrico desse alimento vai atingir a temperatura de 70 graus Celsius. Essa temperatura é o que vai garantir com que esse alimento ele esteja apto para o consumo e que ele não represente risco à saúde do consumidor, né? Claro que após esse cozimento e após ter certeza de que vai atingir aí os 70 graus no ponto geométrico, você precisa também ter cuidados após esse cozimento, né, de manutenção desse alimento a quente ou a frio. Lembrando que o simples fato de fazer o cozimento do alimento não significa que ele vai estar seguro. Pode acontecer uma recontaminação do alimento após ele estar cozido. E aí entram aí todos os cuidados que precisam ser tomados com esse alimento após essa etapa de cozimento, né? Bom, existem aí também alguns alimentos que pelas características desse alimento, você não vai poder aplicar um tratamento de 70 graus Celsius, você vai ter que aplicar um pouco, uma temperatura um pouco menor. E aí, o que se faz nesse caso? Né? Você precisa aplicar um binômio tempo-temperatura que garanta a inocuidade desse alimento. Então, nós temos um binômio aí muito conhecido, que é o da pasteurização a 65 graus Celsius por 30 minutos. Você não atingiu 70 graus, você atingiu apenas 65, mas você manteve aquela temperatura de 65 graus por pelo menos 30 minutos, tá? Existem aí outros binômios tempo-temperatura também que são eficazes e que podem ser utilizados para o cozimento de alguns alimentos. E aqui no item 4.8.10 ele vai falar dos alimentos que são submetidos à fritura, né? Todo alimento que é submetido à fritura precisa aí haver um controle da qualidade desse óleo que está sendo utilizado no processo de fritura. E que controle é esse? A gente sabe que o óleo, né, quanto mais ele é utilizado, mais ele vai se degradar. E isso vai acontecendo até chegar ao ponto de que ele não é mais apto para ser utilizado, né? Que a insistência de utilizar esse óleo vai comprometer a qualidade e a segurança do alimento que está sendo fritado nele. E aí ela trata aqui alguns cuidados que precisam ser tomados em relação a isso. Um deles é em relação ao controle da temperatura, né? De não permitir que esse óleo exceda uma temperatura superior a 180 graus Celsius. A gente sabe que uma temperatura acima disso vai induzir ele a chegar mais rápido ao ponto de fumaça e, além disso, vai acelerar o processo de degradação dele.
Além disso, né, para óleos que a gente trabalha com frituras, principalmente de empanados, que liberam muita farinha no óleo, recomenda-se você você filtrar esse óleo com frequência para que você remova aí esses resíduos de alimentos, essas impurezas que a curto e médio prazo elas aceleram também o processo de degradação desse óleo. Então, esses são os principais cuidados. Existe também uma fita teste, né, de controle da qualidade do óleo, que ela vai marcando através de tarjas quando esse óleo ainda está apto para consumo e quando ele precisa ser descartado. E aí uma sugestão para que vocês, consultores que trabalham com estabelecimentos que fazem uso de fritura, que vocês façam a sugestão para os proprietários para que eles adquiram esse kit que vale super a pena, tá? Até porque não tem como a gente especificar de quanto em quanto tempo esse óleo deve ser trocado, porque o processo de degradação dele vai depender muito da temperatura que ele é mantido, da quantidade de resíduos de alimentos que vão ficando ali e que mesmo assim não é feita uma filtragem nesse óleo. Vai depender também do ponto de fumaça, né? Se aqueceu demais, se gerou um ponto de fumaça, o óleo começou a fumaçar e mesmo assim está sendo utilizado. Quantas vezes um alimento foi fritado, né? Quantas vezes se utilizou alimentos fritando ali. Então, tudo isso contribui para o processo de degradação desse óleo. Então, existem estabelecimentos que você vai precisar trocar a cada 7 dias, estabelecimentos que você vai precisar trocar a cada 3 dias e aqueles que você pode aí demorar até 15 dias para fazer a troca desse óleo. Tá? Então, depende muito das características do óleo, como ele está sendo trabalhado, como ele está sendo tratado, e também você pode avaliar as características do alimento. Geralmente, quando o óleo está ficando um pouco mais velho, né, já próximo da troca, do momento de troca, os alimentos eles tendem a ficar mais escuros, também pode acontecer aí uma mudança no sabor desses alimentos, então são mudanças nas características sensoriais do alimento que indicam que o óleo já deve ser trocado. E aqui no item 4.8.13, ele vai especificar maneiras de se promover o descongelamento desses alimentos, né? Quando for sob refrigeração, que não exceda uma temperatura de 5 graus Celsius, ele pode também ser feito em forno micro-ondas, né? Quando for um alimento que vai ser submetido à cocção. E aí, para os alimentos que forem submetidos ao processo de cocção, e principalmente para aqueles estabelecimentos que trabalham com o serviço de buffet, né, que deixa disponível o alimento para que as pessoas se sirvam, existe aí um cuidado para que esse alimento ele deve ser mantido a uma temperatura superior a 60 graus Celsius, então não pode ser simplesmente a temperatura ambiente, e por um prazo máximo, né, de 6 horas de exposição, que é um tempo até considerado alto, né, imagine, mas nunca abaixo de 60 graus Celsius, porque isso facilita o processo de desenvolvimento de bactérias e, consequentemente, deterioração desse alimento e podendo aí até gerar um surto de doenças veiculadas por alimentos, tá? Bom, e quando esse alimento ele é submetido ao cozimento, mas ele não vai ser imediatamente utilizado, ele vai ser novamente refrigerado depois de pronto, né? O estabelecimento, o manipulador, ele precisa fazer o processo de resfriamento desse alimento o mais rápido possível. Então, esse resfriamento ele deve acontecer de um modo que deve ser reduzido esse alimento de uma temperatura de 60 graus Celsius a 10 graus Celsius em um intervalo de no máximo 2 horas, tá? Então, quando esse alimento chegar a 10 graus Celsius, ele pode ir para a câmara de congelamento. Lembrando, é claro, de fazer a identificação desse alimento, né, com o nome, data de fabricação e o prazo de validade, que no caso desse tipo de alimento é de no máximo 5 dias. Bom, e no item 4.8.19, ele fala aqui de alimentos que são consumidos crus, né, que devem ser submetidos a processo de higienização, que são os hortifrutis. Esses alimentos eles devem ser higienizados com produtos que sejam devidamente regularizados pelo Ministério da Saúde,
né? Sempre respeitando aí as orientações do fabricante de tempo, diluição, forma de uso. O colaborador ele deve ser devidamente capacitado sobre a forma adequada de se fazer a higienização desses hortifrutis e, além disso, recomenda-se também deixar o descritivo dessa etapa de higienização fixado na parede ali próxima ao local de higienização desses hortifrutis. E, além disso, né, deixar aí uma planilha de controle onde o colaborador ele vai preencher a cada etapa de higienização de hortifrutis, tá? Quantas vezes forem executadas ao longo do dia, ele vai precisar preencher, porque é um documento de comprovação dessa atividade. Bom, e aí nós chegamos no item 4.9, que fala sobre armazenamento e transporte do alimento preparado. Quais são os cuidados que precisam ser tomados? Principalmente para aqueles estabelecimentos que trabalham com serviço de buffet, né, em eventos, que eles geralmente produzem o alimento na sua unidade de produção e transportam até o local do evento. Então, precisam ser tomados os cuidados principalmente com a higienização do transporte, deve ser um transporte adequado e exclusivo para o transporte de alimentos. Além disso, deve-se tomar o cuidado em relação à temperatura desse alimento, tá? Se for um alimento quente, ele deve ser transportado a uma temperatura mínima de 60 graus Celsius, não menos que isso. Se for um alimento refrigerado ou um alimento congelado, ele deve também ser mantido as temperaturas de resfriamento e de congelamento. Então, para alimentos refrigerados, aí uma temperatura máxima de 5 graus. E além disso, né, esses transportes, eles precisam ser rotineiramente higienizados e cabe aí também o controle e tratamento químico para controle de pragas, tá? Porque como é transporte de alimentos, é muito comum o acesso de pragas e aí para evitar que esse tipo de problema aconteça, sugere-se que faça aí o controle integrado de pragas também no transporte desses alimentos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.